Olá, sejam muito bem-vindos, mentorados e mentoradas, a mais uma aula aqui na nossa playlist de Facebook Ads. E hoje eu vou mostrar para você o que é configuração de atribuição, como você vai alterar, entender de fato o que é isso, né? Que diferença que isso faz na hora de você configurar suas campanhas e se vale ou não a pena fazer isso, certo? Então estou aqui, criei uma nova campanha. Estou aqui dentro do conjunto de anúncios, como vocês podem ver, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês, na verdade é mais uma opção que existe aqui dentro do gerenciador do Facebook para você otimizar a veiculação dos seus anúncios, tá? E ela se chama configuração de atribuição. Algumas vezes ela vai aparecer aqui na parte de conversão, tá? Você pode clicar aqui no botão mostrar mais opções, ó, e ela vai aparecer aqui, tá? Nessa parte, ó, configuração de atribuição. Em alguns gerenciadores, ela pode aparecer aqui na opção de orçamento também, aqui na opção mais opções, né? Ou também aqui abaixo, abaixo de posicionamentos ainda, tá? Então você vai procurar aí dentro do seu gerenciador onde possa aparecer, certo? Encontrando essa opção, agora nós vamos entender o que ela significa. Vejam aqui que existe o botão onde você também pode editar essa configuração, que é o que a gente vai fazer agora, tá? A primeira coisa que você precisa saber aqui, ela já vem padrão clique de 7 dias e visualização de 1 dia por um motivo, que ou seja, é o motivo que mais funciona. A própria Meta entende que essa é a forma de veiculação mais eficaz, por isso ela já traz o clique de 7 dias e visualização de 1 dia como padrão. Tá? Então eu vou clicar aqui em editar para que a gente entenda o que é essa janela de atribuição. Tá? Existe dentro da configuração de atribuição a janela de cliques, tá? E a janela de visualização, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é a janela de cliques. Então clicando aqui no botãozinho de informação, ó, a gente consegue visualizar o que é essa janela de cliques, tá? É o quê? As conversões por clique são consideradas quando alguém clica no anúncio e executa a ação em um determinado momento. Por exemplo, com um clique de 7 dias, nosso sistema aprende com as conversões que ocorrem em 7 dias e mostra os anúncios para as pessoas com maior probabilidade de conversão em 7 dias. Vamos entender o que isso aqui significa. Vejam que aqui eu vou colocar a minha conversão para compra, tá? Então aqui, se a sua conversão for qualquer outra, por exemplo, cadastro, inicialização de compra, a janela de configuração de atribuição funciona da mesma forma, tá? Ou seja, quando eu deixo essa opção aqui, que é a que vem padrão, né, de 7 dias, o Facebook ele vai aprender com as pessoas que clicam no anúncio, janela de cliques, e compram dentro de um período de 7 dias. No caso aqui eu defini o meu evento de conversão como compra, então a configuração de atribuição ela vai olhar o evento de conversão que eu quero. Ou seja, o Facebook vai aprender com as pessoas que clicam no meu anúncio, né, e compram dentro de um período de 7 dias. Por exemplo, a gente sabe que não é qualquer pessoa que vai comprar no primeiro clique. Então, geralmente a pessoa olha, no outro dia visualiza de novo e talvez compre no terceiro dia, né? Então, essa janela de cliques, ou seja, a pessoa clicou no seu anúncio até o momento da compra, tá? Então, nessa janela é uma janela de 7 dias e o Facebook vai aprender com pessoas que compram dentro desses 7 dias. Ou seja, ele vai pegar a média de todas as pessoas que clicaram no seu anúncio e compraram dentro de um período de 7 dias após clicar. E aí ele vai otimizar para mostrar o seu anúncio para pessoas com um perfil semelhante, de clicar no anúncio e comprar em menos de 7 dias, certo? Então essa é a janela de clique. A janela de visualização, ela funciona da mesma forma. A diferença é que ao invés de clique, ele considera aqui, ó, se a gente der um clique aqui, ó, a visualização de quando alguém vê o anúncio. Não precisa simplesmente clicar nele, né? Mas ver o anúncio em si, tá? Então, ele considera pessoas que visualizaram o anúncio, viram o anúncio e dentro de um dia compraram. Então, ele otimiza para a janela de cliques e também para a janela de visualização. Na de visualização, a gente pode deixar sem nenhum, tá? Ou seja, ele não vai aprender com visualização, é isso que significa. Apenas vai aprender com cliques. Então, deixando aqui nenhum na janela de visualização, ele não vai aprender com pessoas que visualizam e compram dentro de um dia, tá?
ele vai aprender apenas com pessoas que clicam e aí compram dentro de 7 dias, certo? E aqui na janela de cliques a gente também tem uma opção de deixar um dia. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Ele vai procurar veicular os nossos anúncios e aprender com essa veiculação com pessoas que clicam e compram em um dia, geralmente, né? Então, aí você deve estar se perguntando, tá, mas então por que o padrão é 7, visualização de 1, que esse é o padrão que vem, né? Por que eu não coloco aqui visualização de um dia, por exemplo, né? Ou seja, clique de um dia, ou seja, o Facebook vai mostrar para as pessoas que geralmente clicam e compram dentro de um dia. É melhor do que quem clica e compra dentro de 7 dias, certo? Mais ou menos. Por quê? Se você colocar essa opção de um dia para veicular sua campanha, o que vai acontecer? Existem muito mais pessoas que compram em uma janela de cliques de 7 dias, certo? Do que de um dia. Ou seja, muito mais pessoas, independente do produto que você vai vender, muito mais pessoas compram em uma janela de 7 dias, né? Ou seja, clicam e aí dentro de 7 dias compram um produto, do que uma pessoa que clica e já compra o produto, tá? Então, quando você escolhe essa opção de um dia, como o público ele é bem menor, consequentemente o seu CPM, né, que é o custo para mostrar para 1.000 pessoas o anúncio, ele vai aumentar consideravelmente pelos testes que eu já fiz aqui. Ou seja, depende muito do produto que você vai fazer e do teste que você queira fazer também, tá? A única ressalva que eu faço é justamente essa. Como existem menos pessoas que convertem em um dia, né? Então ele vai aprender com pessoas que clicam e aí dentro de 24 horas já compram. E aí ele vai procurar pessoas parecidas com essas pessoas, né? Mas como existem menos pessoas, o seu custo, o seu CPM, ele vai aumentar. Então você precisa testar isso para ver com o seu produto, enfim, né? Se você já tem um público selecionado e tudo mais, para ver se vai compensar. Nos testes que eu fiz aqui, nos produtos vendendo até 147, ele fica em média de 10 a 20% mais caro quando você seleciona essa opção aqui. E ele demora um tempo maior para otimizar. Por exemplo, se com a janela de 7 dias, que é o padrão aqui, né? Ele demora uma semana para estabilizar os resultados, por exemplo, numa campanha. No período de um dia, né, no teste que eu fiz, ele vai demorar de 2 a 3 semanas para estabilizar, mesmo com esse resultado mais alto. Tá? Então depende aqui muito do que você vai vender e o valor do que você está vendendo. Né? Se vale a pena você aumentar esse custo, porém ter um aprendizado com pessoas com probabilidade de compra mais rápida. Né? Então, isso aqui é o que significa a janela de configuração. Eu sempre deixo o padrão, tá, de 7 dias e um dia, porque é o que funciona melhor para mim. Mas vale a pena o teste, você colocar aqui a janela de cliques um dia, por exemplo, e deixar essa visualização de um dia também, tá? Então, espero que você teste isso aqui e tire as suas próprias conclusões. O que eu queria passar nessa aula é, de fato, você entender o que é essa janela de cliques, né? Que ele aprende com pessoas que entre o período do clique e compra demora menos de um dia, por exemplo, nessa opção que está aqui. Então ele vai procurar pessoas com perfil semelhante, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.